Olá, bem-vindo a esse canal, que é o canal que eu abro aqui para compartilhar com você que queira refletir sobre a vida, sobre os aspectos do autoconhecimento, sobre o quanto é difícil a gente trabalhar sobre a gente mesmo e quando a gente compartilha fica um pouco mais fácil. E para que eu aprender sobre mim, para que eu mergulhar nesse mundo interior? Eu penso que para eu encontrar o meu tamanho. Como que eu posso caber nessa vida? Hein? Que a vida hoje, assim, alguns falam que tem que ser de um jeito, outros que tem que ser de outro, e você tem que ser sempre feliz, e você tem que ser sempre isso, sempre bem-sucedido, sempre aquilo. Como que eu encontro o meu tamanho? Assim, a minha roupa justa, no meu tamanho, para que, ainda que todo mundo fale alguma coisa, eu sigo, porque eu sei o que é importante para mim, eu sei o que é possível para mim, eu sei o que me cabe e eu tenho essa liberdade de escolher. Então, todas as reflexões que eu trago aqui são, de uma forma ou de outra, para a gente parar e pensar um pouco. Como eu posso estar nessa vida que é tão intensa, tão cheia de experiências, com tantas possibilidades e possibilidades para que eu melhore sempre. Então, muito bem-vindo e é claro, você sabe, você pode clicar aqui e aí para você se inscrever e receber quando tivermos os vídeos, que vai uma vez por semana, às quintas-feiras, você sempre vai ter um vídeo novo. E você pode também, claro, ativar aí o sininho para você receber as notificações. Então, hoje eu quero refletir um pouco com você sobre a disciplina. Um conceito amplo que muitas vezes a gente simplifica ao dizer assim, não tenho disciplina. Ai, para mim é muito difícil seguir a disciplina. Você pode parar por aí, que é uma visão, eu diria, simplória e superficial e pouco responsável. Porque aí eu já determino que eu não tenho disciplina, logo não vou ter, então eu sigo a vida aí um pouco caótica, um dia faço uma coisa, quero fazer uma coisa, mas não faço, digo que vou fazer e não faço, né? Vou acordar todos os dias e fazer uma caminhada, não vou, faço um dia, 2 dias, 3 dias, só com aquele desejo. Ah, não vou porque não tenho disciplina. Você pode ficar aí, mas o que isso acarreta? Isso vai trazer para você, vai afetar a sua autoestima, você vai ficar com aquela lá no fundo, por mais que você mostre para os outros, por mais que você se coloque como uma pessoa que sabe o que quer e que consegue o que quer, lá dentro essa dúvida fica instalada. De que vou falar que vou fazer uma coisa, mas lá dentro você vai ter uma dúvida em você mesma. Ou você vai perdendo a força de, quando digo que faço, faço de fato. Isso faz a gente perder a força. Então não se contente em dizer, eu não tenho disciplina. Porque sim, todos nós podemos ser pessoas disciplinadas. E é claro que não é uma disciplina que eu fico rígido, que eu não posso me mover, e aí inclusive projetando essa rigidez para os outros, porque aí também há um problema. Aí eu vou para o outro extremo. Eu perco a liberdade de ter que fazer daquele jeito, sempre do mesmo jeito e sempre do mesmo jeito. Não é isso a disciplina. A disciplina eu poderia resumir como cumprir o que eu falo que vou fazer. Então, se eu vou fazer amanhã uma caminhada, eu vou acordar e vou fazer a caminhada. Então, você vê que tem a ver com obedecer. Obedecer a você mesmo. E aí, quando eu digo eu não tenho disciplina, ou quando eu digo eu vou fazer e não faço, a questão não é ter ou não ter disciplina. Obedecer a mim ou não obedecer a mim. Para a gente ir um pouco mais fundo aí, para ver o que de fato está por trás de não ter disciplina. Pode ser a preguiça, então você não quer olhar para a preguiça. Então é mais fácil dizer
que eu sou uma pessoa indisciplinada. Ou eu posso ser extremamente rebelde e não obedecer. E essa rebeldia, essa insubordinação, ela é tão forte que nem a você mesmo você consegue obedecer. Então, ao invés de olhar para esses aspectos que são muito mais duros de lidar, eu simplesmente digo que não tenho disciplina. Então, conhecer a você mesmo é entrar nesses aspectos que são difíceis de ver. Nesses aspectos que sim, eu terei que trabalhar sobre. Terei que trabalhar sobre a preguiça. Terei que trabalhar sobre a insubordinação. Que quer dizer que eu vou ter que obedecer todo mundo? Claro que não. Mas em alguns momentos eu preciso obedecer. Eu preciso obedecer às leis de trânsito, porque de outra forma isso vai acarretar um caos e até acidentes com vítimas na sociedade que eu faço parte. Eu tenho que obedecer às regras dessa sociedade, eu tenho que obedecer às regras do trabalho onde eu estou. Então, a gente tem sim que obedecer uma série de aspectos da vida prática. Você vê que as pessoas insubordinadas que não obedecem, elas causam caos, elas causam problemas aonde elas estão. E muitas vezes são pessoas muito confrontativas, são pessoas difícil de lidar. Então, não é obedecer a todos, mas em algumas situações eu preciso obedecer. Em algumas situações eu posso questionar uma ordem, claro, mas com consciência que eu estou questionando isso porque eu preciso confrontar ou porque de fato eu estou dentro do meu direito e de fato eu preciso reivindicar esse direito. Então você vê que a gente não pode ir para os extremos todo o tempo. Mas eu preciso ter uma força em mim que, quando preciso confrontar, quando preciso exigir algo, eu tenho essa força. Mas eu também sei e cumpro com a responsabilidade de cumprir as normas que me cabem socialmente, no trabalho, na família, perante meus pais, perante um professor. Então, a disciplina, em profundidade, ela tem a ver com esses aspectos que a mim me custam. Pode ser a preguiça, e ver que eu sou uma pessoa preguiçosa pode me custar. Então, aí eu posso usar a disciplina para ganhar profundidade em me conhecer. Em quais são os meus aspectos que eu preciso de fato conhecer, confrontá-los, para então poder trabalhá-los, seja na terapia, seja com você mesmo, seja te propondo autodesafios, né? Você mesmo propondo desafios para você, que essa é uma forma da gente se trabalhar também e se conhecer também. E aí a gente vai entrando em uma outra perspectiva da disciplina, que são os níveis de disciplina. Eu não simplesmente, eu falando aqui com você, no dia, amanhã você pode se obedecer, não é tão fácil assim. Não é tão fácil assim porque eu tenho todos esses aspectos internos que eu sou cega, que eu não vejo. Eu não vejo porque eu já criei as minhas estratégias para estar na vida, de repente achando que tudo tá bom. Que eu não sou preguiçosa, que eu não sou rebelde, que eu não sou insubordinado, que eu não sou aí várias coisas que você mesmo pode parar e se observar. Então eu não olho para isso e sigo a vida. Mas eu posso tomar essa reflexão da disciplina como os níveis de disciplina, para conseguir chegar em algum momento da minha vida que eu possa me obedecer. Eu obedeço o que eu digo a mim mesmo. O que é que isso significa? Que se eu falo, se eu penso para mim alguma coisa que eu queira fazer, eu faço. Eu me preparo para fazer. Eu me organizo para fazer. E eu faço. E como que a gente vai chegando aí? Eu vou aprendendo a obedecer. Por exemplo, os professores. Então, a nossa trajetória
de educação formal, inclusive, em que eu encontro professores e os professores vão me colocando limites de entrega de trabalhos, limites de tempo. Isso vai me ajudando a obedecer a mim mesma. Eu vou aprendendo sobre esses limites e que, à medida em que eu faço, eu vou me sentindo mais empoderado, mais autoconfiante. Ou, por exemplo, obedecer aos mestres em um nível espiritual. Para que eu tenho os mestres? Que eu sigo essas pessoas que estão no nível mais elevado, no nível seja de aprendizado, seja de conhecimento, de experiência de vida, porque essas pessoas já sabem um pouco mais do que eu, então elas podem me guiar. Se elas sabem mais do que eu, então eu obedeço. Eu sigo essa instrução. E quando eu estou falando de obediência, eu não estou falando em hipótese alguma de violência contra você. Estou falando sobre um processo de aprendizado. Eu aprender com alguém que sabe mais. Então, muitos mestres dizem que você vai acordar às 5 da manhã e fazer tal prática. O professor vai dizer, você vai ler tal livro até tal página e você vai obedecendo. Para, numa última instância, eu aprender a obedecer a mim mesma. Eu aprender que quando eu digo algo, quando eu me proponho algo, eu faço. Então, todos os que estão na minha frente, meus pais, professores, mestres, vão me ensinando esses limites, me ensinando que dê um primeiro passo, dê o segundo passo, e aí você vai chegar onde você quer. E esse processo de receber limites também me ajudando a me conhecer. Porque quando um professor fala, quando meu pai falou, quando minha mãe fala, né, da infância ou até a adolescência, ou até na nossa fase adulta, e eu paro e penso, e eu paro e olho para o que em mim se rebela, para o que em mim questiona, ao invés de eu questionar inconscientemente, eu paro e vejo qual parte minha que está fazendo isso, qual parte minha que resiste, aí eu começo a olhar para mim mesmo e a ver o que em mim resiste a seguir esse caminho, a escutar o que uma pessoa mais experiente está falando. Então, quando eu começo a ver o que em mim de fato resiste, eu começo a olhar para mim mesmo e a assumir a minha responsabilidade sobre mim mesmo. E por que eu não faço tal coisa que eu mesmo quero fazer? Eu mesmo quero cuidar da minha saúde, do meu corpo, e por que não faço? Então você veja o que te impede de cumprir com a sua palavra para você mesmo. Porque no final a disciplina é isso, é para você mesmo. E aí, é claro, a gente vai entrar em camadas da organização. Eu vou deixar um link aqui de um vídeo que eu já falei sobre organização, sobre como eu organizo a minha vida externa e a minha vida interior, porque nós não estamos separados. Então, uma pessoa extremamente indisciplinada, que não cumpre com o que fala, internamente há uma desorganização também. Há uma desobediência consigo mesmo. Então agora, eu te sugiro, sempre que você se propor algo e te custar para fazer, e você ter muita resistência para fazer, pare e pensa, o que de fato em mim resiste tanto? Podem ser aspectos seus e pode ser, por exemplo, que você não quer fazer parte de tal grupo que está te colocando isso, de relacionamento, pode ser você questionar esta parte da sua vida. Então, toda resistência que eu tenho, no final, tem a ver com o meu mundo interior. Tem a ver com você ser honesto com você mesmo, honesta com você mesmo, para encontrar a sua liberdade de dizer que faz e faz,
e de não querer fazer e poder não fazer e assumir as consequências de não fazer. Tudo isso está no mundo da disciplina. Tem a ver com disciplina, que é um campo vastíssimo e seguramente a gente vai voltar a falar disso. Mas, por enquanto, te sugiro parar e pensar um pouquinho sobre isso. E se for muito difícil de fazer e você realmente quiser fazer algo na sua vida, pensa que a gente não chega num grande, eu não chego num grande projeto, numa grande coisa, sem dar o primeiro passo, sem fazer as pequenas coisas. Então, talvez você também esteja colocando uma grande meta. Corta esta meta em pequenas metas, que você vá todos os dias, lentamente, fazendo um pouquinho. E você vai ver que em pouco tempo você já vai ter feito um tanto. Então, às vezes, a gente tem um desejo de alcançar rapidamente uma grande coisa, um lindo corpo, ler um livro enorme em poucos dias, mas não é assim a vida. Para eu compreender a disciplina, eu também preciso compreender que é uma jornada, é um esforço. Então, eu não faço um esforço de uma vez só. Então, para eu alcançar o que eu desejo, e se isso for algo grande, eu preciso de me esforçar. E um pequeno esforço a cada dia. E isso te alimenta, te fortalece, te traz confiança e autoconfiança de que sim, você pode chegar lá. Então, a cada dia que você faz um pouco, você deu um passo para chegar onde você quer. Então, quando você estiver aí com preguiça, quando você estiver aí, ai, não vou fazer isso, pare e olha para essa parte que você não quer confrontar e se levanta e dá o primeiro passo. É aí que você vai se fortalecer. É aí que você vai ganhar a autoconfiança necessária para seguir os próximos passos. Desejo que você alcance tudo o que você deseja pelo seu esforço, a sua responsabilidade com você mesmo e com os outros. E assim, se tornar uma pessoa feliz e autoconfiante e livre para ser você mesma.